Olá, meus queridos! Estamos juntos aqui com Direito Processual Civil. Eu sou a professora Raquel Bueno e nós temos aqui um bloquinho de dicas voltadas para o concurso do TST, ok? Nessa matéria específica de processo civil, que nosso edital, ele caprichou, né? Cobrou tudo logo de uma vez. Então a gente começa falando aqui, por exemplo, de uma diferença que às vezes as pessoas não percebem e acabam colocando dois institutos distintos dentro de uma mesma caixinha. Raquel, qual é a diferença do indeferimento da petição inicial para os casos de improcedência liminar do pedido ou improcedência prima facie? Vem comigo na tela. Então, inicialmente, o que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: quando eu falo de indeferimento da minha petição inicial, ok? A primeira coisa é que quando o juiz indeferir uma petição inicial, a sentença que é proferida é uma sentença de natureza o quê? É natureza terminativa, certo? Então a natureza, ela é terminativa. Raquel, o que significa isso? Basicamente, eu já vou começar aqui com vocês colocando nada mais nada menos do que os artigos principais. Quando eu falar de indeferimento, nós temos o artigo 330. Quando eu falar de improcedência liminar do pedido, né? Alguns falam de improcedência prima facie, é aquela improcedência de cara em que eu nem preciso citar o réu, tá? Por quê? Porque como a decisão é de improcedência, não haverá violação aqui do contraditório. Então, uma vez o juiz dando uma decisão de improcedência liminar, alguns autores, como o professor Gajardoni, fala que é um julgamento antecipadíssimo da lide, ok? Então, nesse caso específico aqui, o réu, ele só precisa ser posteriormente comunicado para ele saber que teve um processo, né, e que teve uma decisão. Então, dever de informação, tá? Então, 330 é o indeferimento da nossa petição e os casos de improcedência liminar é o quê? Artigo 332, ok? 332. Muito bem, gente. Quando o juiz, imagina, você começou apresentando a sua petição inicial. Era para você seguir as prerrogativas do 319 e 320 do CPC. Às vezes, você esqueceu algum documento indispensável, a sua petição está inepta, ou seja, eu não consigo chegar na conclusão que você chegou, eu não consigo chegar no seu pedido, porque o seu pedido não tem nada a ver com a sua causa de pedir, tá? Então, nesses casos, gente, quando a sua petição foi inepta, quando você esqueceu um documento indispensável, o juiz, ele vai o quê? Ele vai alertar qual é o vício de maneira minuciosa e vai te dar o prazo da emenda, beleza? Vem comigo na tela. Então, havendo vícios, percebam bem, havendo vícios sanáveis, vai existir o quê, gente? Um prazo para emenda a petição inicial, que é um prazo de 15 dias úteis. Lembrando que o juiz é obrigado, em nome do princípio da cooperação, ao que, gente? A indicar onde está o problema. Qual é o vício que eu vou ter que corrigir? Então, ele não pode dar uma decisão uma decisão genérica, do tipo, emende-se a petição, tá bom? Então, ele tem que ser, né, bem pormenorizado. Isso quem diz é o artigo 321. Tudo bem? Ótimo. Raquel, eu tinha o prazo para sanar o vício e eu acabei me mantendo o quê, gente? Inerte. Houve uma inércia. Então, por mais que hoje o princípio norteador é o princípio da primazia da decisão de mérito, ok? Que é um dos artigos, né, principais do início do Código. Lembrando que do artigo 1º até o 12, você tem aí normas fundamentais do processo civil, muito importante a leitura, tá? Então, um dos princípios lá do artigo 4º é o princípio da primazia da decisão de mérito. Então, qualquer vício que eu perceber que ele pode ser sanado, eu vou lhe oportunizar
um momento para você sanar. Beleza, te dei a chance, você se manteve inerte, então o que, gente? O juiz ele vai acabar extinguindo o processo sem mesmo adentrar ao mérito. Então, o juiz, nesse caso específico, ele vai indeferir a sua petição inicial. Tudo bem? Volta na tela. Então, o juiz ele dá uma sentença. Essa sentença é uma sentença o quê? Terminativa. Ou seja, ela é sem resolução do mérito, ok? O juiz ele vai fazer o indeferimento da sua petição inicial. E aí, se você não está conformado, você vai fazer uma apelação, ok? Você faz a apelação. Gente, o juiz ele pode se retratar? Sim, a retratação do juiz, ela poderá ser feita, é o efeito regressivo, né, do recurso. A retratação pode ser feita em 5 dias, certinho? Em 5 dias. E aí, o detalhe, né? Raquel, ele indeferiu a minha petição inicial, tá? Ele deu a sentença e eu não concordei com a sentença. Então, se você não concordar com a sentença, você vai fazer o quê? Você vai apelar. E o juiz pode se retratar em 5 dias, tudo bem? Só que olha lá, gente, de qualquer maneira, tá? Se não houver essa retratação, eu tenho que citar o réu para oferecer contrarrazões. Então, eu apelei, o juiz não se retratou, então aqui o réu, ele vai acabar sendo chamado, porque até agora ele não estava sabendo de nada, ele vai ser citado não para apresentar uma resposta, mas para oferecer, caso queira, as contrarrazões do recurso. Beleza? Outra hipótese, caso de improcedência liminar. O autor fez a petiçãozinha inicial dele, só que imagina, gente, o que esse autor está pedindo é totalmente contrário a uma tese que já foi firmada, tá, por meio de uma súmula. Ok? Então, uma súmula, seja ela do STF ou do STJ. Então, imagina, eu fiz uma petição e o meu pedido, ele é diferente de uma tese jurídica que já está afirmada por meio de uma súmula. A matéria já está pacificada. Então, o que você está me pedindo é algo que o quê, gente? Que não se aplica. Lembrando, né, que esse dispositivo da improcedência liminar, ele valoriza muito a questão dos precedentes obrigatórios. Raquel, onde estão esses tais precedentes obrigatórios? Os precedentes obrigatórios estão no artigo 927 do CPC. Então, o que você está me pedindo é algo que não encontra amparo na nossa jurisprudência. Você está me pedindo algo contrário ao que está previsto numa súmula. Então, esse processo ele não vai para lugar nenhum. Eu já vou dar uma decisão de improcedência, porque eu vou decidir de acordo com a jurisprudência, ok? Então, o processo mal começou, eu nem citei o réu e eu já dou uma sentença, só que olha o nome, improcedência liminar. Ela é com resolução de mérito, certo? Volta na tela. Então, o juiz de cara, ele vai sentenciar. Essa sentença é com resolução de mérito e é uma sentença de improcedência. Raquel, eu não me conformo. Eu entendo que o meu caso não tem nada a ver com o caso lá da súmula. Então, contra a sentença, você também vai apelar. E o juiz poderá o quê? Ele poderá se retratar também em 5 dias. Raquel, e se ele não se retratar? Percebam bem, se ele não se retratar, ok? Nós vamos citar o réu, beleza? Para que ele possa apresentar as contrarrazões também em 15 dias. Então, aqui, ó, réu citado para contrarrazões. Se não houver essa retratação,
ele também vai ter que oferecer aí as contrarrazões do recurso. Então percebam, numa hipótese, a sentença não tem mérito, que é o indeferimento da petição inicial. No outro caso, o processo mal começou, mas como que eu estou pedindo não encontra amparo na jurisprudência consolidada, nos recursos repetitivos, então eu já vou dar uma sentença de improcedência, reproduzindo aquilo que está previsto nos precedentes obrigatórios. Ok? Então, uma tem como consequência uma sentença terminativa, a outra sentença ela é o quê? Ela é uma sentença definitiva, é com mérito. Um outro exemplo, além dos precedentes obrigatórios, é quando você formula um pedido juridicamente impossível. Então, o juiz já pode dar uma improcedência liminar. Quando você, de alguma maneira, quando o juiz reconhece de cara a prescrição e a decadência, já de pronto, também é um caso de improcedência prima facie. Quer saber mais? Me acompanha aí nas dicas do Gran Cursos Online.